Olá, grandes seres humanos de luz, maravilhosos, de paz, harmonia, tranquilidade, sabedoria. Você já teve situações de luto? Sabe o que é o luto? Como passar por isso e como superar esse momento tão desafiador da vida? Sou Luiz Renato Tessaro, filósofo, teólogo, parapsicólogo clínico Sistema Grisa, trazendo sempre as informações, trazendo essas reflexões, para que a gente possa estar cada vez melhor, vivendo bem com a gente e com aquilo que a gente também convive, porque não nascemos para viver sozinhos, isolados. Então, o que é o luto? Sabia que o luto não é só por causa da morte de alguma pessoa? Tem gente que tem luto por perda de um objeto. Tem gente que perdeu e fica preso, focado naquele luto, que nunca achou aquele objeto, né? Qualquer objeto. Tem gente que luta por causa de perda né? Que não é perda, da mudança da forma de viver de pessoas, de animais de estimação. Luto por causa do cachorro que morreu, do gatinho, do passarinho. Então, o luto ele é muito amplo. E o que é o luto? É um período onde a gente precisa passar por reflexões a partir de a perda de alguma coisa, de alguém, de algum animal. Então, não é só em relação ao ser humano. E o que é esse período de luto? É um período onde eu preciso passar pelo processo de equilíbrio entre a razão e a emoção, o consciente e o subconsciente. Porque se eu fico preso só no subconsciente e na emoção, meu luto vai demorar vezes, meses, anos. Tem gente que passa décadas em luto. Por quê? Porque não racionalizou em relação àquela situação. Então, e se apega demais a alguma coisa, objeto, uma planta, um animal, um ser humano. Então, quando a gente entende que a vida é um processo, que nós estamos aqui, né, nesse planeta Terra, né, porque é aqui que a gente vive esse luto, e que a gente tem nossas coisas, tem nossas pessoas, temos nossa família, nossos amigos, temos nossos animais. Então, a gente não ficar apegado. Tanto que numa própria religião, na própria Bíblia, do cristianismo, né, tem lá uma frase que diz: deixar que os mortos enterrem seus mortos. Isso quer dizer o quê? Deixa para trás, não fica preso no sofrimento. Porque, na verdade, ninguém morre, né? Falando da morte de animal, de um ser humano. A gente apenas muda a forma de viver. A gente vai para o reino invisível, Grisa deixou, né? A vida no reino invisível, que eu falei outro dia no livro, né? O Criador Centro da Nova Espiritualidade. O Grisa sempre colocou isso no material, né, dele, tá, no jogo da estrutura, dessa forma de enxergar a vida, que ela não é o fim, a morte não é o fim, ela é o início de uma nova vida. Só que não mais da matéria, seja nossa humana, seja de um cachorrinho, de um gatinho, de um passarinho. Então é dar o respeito, a dignidade, a devida, né, gratidão, né? Por isso tem várias culturas e enxerga diferente, né? E faz diferente esse processo de luto, né? Mas é o que? A gente entrar em processo de gratidão, de alegria por aquela pessoa ter vivido. Lógico que tem mortes que a gente, né, não gostaria que um cachorrinho cedo morresse, né? Uma criança morra, um jovem morra, né? O ideal seria que, né, cada um fosse partir para o reino invisível a partir dos 80, 90, 100 anos. Aí é uma festa, uma alegria, porque a pessoa chegou a 100 anos, 150. Agora, quando acontece uma forma trágica, não planejada, não esperada, aí sim acaba sendo o sofrimento uma questão maior. E muitas vezes o luto fica ligado a sentimento de culpa, de abandono, de vazio, de carência, porque a pessoa me abandonou, porque ela me deixou. Tem gente que fica lá, por que ele foi, por que eu não fui, né? Então fica naquela lamentação. Então a gente não vai racionalizando, vai só na emoção e se afundando num processo que às vezes, né, vai despertar aí a chavinha da depressão que já estava na mente da pessoa desde a fecundação. Então, assim, entender esse processo e não se apegar, né? Então, assim, porque o meu pote de bala quebrou, vou ficar no luto porque quebrou, não tenho mais pôr a bala. Gente, quebrou, vamos juntar os cacos, vamos colocar no lixo dentro de uma caixinha, né, para não cortar a mão dos nossos catadores de lixo, né, que vão lá recolher o nosso lixo, e vamos comprar outro pote e colocar a bala dentro. Então, tudo vem para a gente crescer e evoluir. A própria, né, ausência, seja de uma pessoa que foi para o reino invisível, um animal, seja de um objeto que a gente perdeu ou quebrou, ela vem para transformar e não para fechar.
Essa é a forma da gente entender. Aí o luto, ele começa a ter um significado diferente. E não a gente ficar preso anos sofrendo, porque aí simplesmente porque muitas vezes as pessoas têm culpa porque eu não falei, porque eu queria ter falado aquelas coisas com a pessoa, porque eu queria ter perdoado, queria ter pedido perdão, né? Então assim, a gente fica preso em coisas. Não, agradece, solta, né? Eu agradeço, eu te compreendo, eu sou grato por ter vivido nessa vida e eu amo você, solta, né? Fazendo afirmações do Ho'oponopono. Eu troco frases que eu não tenho que sentir muito, não tenho que, né, ter pena de nada. Por quê? Porque eu não fiz nada, a gente não é culpado. A gente apenas viveu. Situações muitas vezes que não foram resolvidas, algumas coisas talvez que você não fez com o seu animalzinho, não deu carinho, não, né, não cuidou, mas assim, é não se culpar. Então está muito mais no meu processo de harmonização do que aquela pessoa que foi por reino visível, animalzinho que foi, se foi antes da hora ou não, se foi por uma doença ou não, se foi por vida idosa ou não, né? Ou se foi uma estagnação que fez eu quebrar o objeto, perder o objeto e fico no luto aquele objeto. Gente, precisa passar o meu processo. E o meu processo não é ficar alimentando aquilo, a gente buscar ajuda, que muitas vezes sozinho a gente não consegue. Pessoas que se fecham, se entregam, ficam trancadas dentro de casa, num quarto, depressivas, muitas vezes vestindo só o preto, que é uma cor que se associou ao luto, né? O preto que fecha a energia. Então, assim, os mistérios, né, que a gente precisa entender da vida, mas a gente entender que tem algo mais. A vida no reino invisível. O que é o reino invisível? É um reino que a gente não vê fisicamente com esses olhos, mas sim com o terceiro olho, o sexto sentido. Entender que a Terra não é essa limitação que se colocou de séculos para cá, quando se engessou o ser humano em crenças que só a matéria existe, não, acabou, acabou, morreu, morreu, e a pessoa fica naquela dúvida. Então foi muita confusão, muitos elementos colocados na vida do ser humano que faz ele não conseguir, às vezes, ter a racionalização e fica preso em emoções, fica preso em sentimentos que não liberta daquela situação que ele precisa libertar diante de um ser que foi para o reino invisível, diante de objeto que ele perdeu, diante de alguma situação que ele precisa libertar. Então, o luto é sim necessário, mas a prolongação do luto, eu não consegui sair, isso não é necessário não, gente. A sua vida continua, deixar que o morto enterre seus mortos. Põe a mão no arado e vai para frente. Então, vamos tocar a vida, vamos colocar nosso objetivo, nossas metas, até em honra, né, em gratidão àqueles que estiveram aqui, seja um pai, uma mãe, um avô, avó, um marido, um amigo, né, fazer isso em homenagem àquela pessoa e não ficar preso no sofrimento. Então é sair da carga do sofrimento, sair daquela coisa de nem ficar fechado nem chegar. Vamos, não é fazer. Tem até local que faz festa na morte. Né? Por exemplo, chegar uma pessoa 100 anos, eu vou deixar um testamento. Quando chegar aos 150 anos, eu quero festa, quero pagode, quero música, quero pessoal tomando cerveja, comendo salgadinho, fazendo churrasco. É agradecer a vida. E não ficar na lamentação, porque a vida física vai acabar. Mas a vida outra, no mundo invisível, no reino invisível, ela começa a partir dali. Aonde? Não sei. Olha o tamanho desse universo, olha o tamanho das galáxias, dos sistemas solares, de outros planetas, de outros sistemas solares. Então, será que a gente, né, tem que achar que a gente só essa coisa limitada aqui, gente? Ei, acorda, acorda! Gente, não é esse limite que a gente deu há tanto tempo. Vamos estudar, eu fiz filosofia, eu fiz teologia, a gente estuda a vida, o sentido da vida, da morte, né? Então é buscar isso. E não tem resposta, é sempre aprender a viver e saber que agora com as descobertas que a própria ciência faz, que quando lá atrás fizeram muitas argumentações, muitas filosofias, não existia essa visão que tinha do universo, achava-se que a Terra era uma meia laranja, era uma Terra plana, como tem gente trazendo ele de volta hoje, voltando lá na Idade Média, antes. Então, assim, a gente é muito maior. Hoje já tem naves, tem telescópios, tem tudo, descobrindo que a gente não é... A Terra é uma titica, né? Uma pontinha da agulha no meio do sistema solar enorme. Então, tem muito mais coisas, gente. Vamos aprender o sentido da vida. Vamos buscar quem é isso, o que é isso. Refletir e não ficar só naquele automático do robô que não para, não pensa. E quando acontece uma coisa dessa, a gente para e não sabe o que fazer. Por isso, a leitura, gente, a busca da ajuda, a terapia ajuda muito. Eu atendo muitas pessoas que vêm buscar terapia por causa da situação de não conseguir libertar-se da situação de morte das pessoas, de animalzinho de estimação.
E aqui a gente vai ajudando a compreender, racionalizar, a entender a vida da pessoa. Então, quando você se ama, se valoriza, você sabe que você é muito maior que tudo isso, você segue seu caminho e só agradece aquela pessoa e vai para frente, agradece aquele animal e vai para frente, agradece aquele objeto e vai para frente. Viva a vida, vibre com a vida, nós não viemos para ficar no sofrimento. Chega dessa teoria, dessa teologia de sofrimento, de ficar carregando cruz e chorando, lamentando de dor. Chega, vamos viver a vida, gente. É hora de a gente viver. Então, só refletir, racionalizar, isso não é desprezar, é agradecer a vida de quem esteve com a gente, animal, ser humano, objeto, alguma coisa que a gente tinha, e ir feliz da vida para o nosso caminho maior, maravilhoso. Ter meta, ter objetivo, aí você consegue, ok? Grande abraço, seres humanos de luz maravilhosos. Gostou desse conteúdo? Dá ok, vendo o vídeo, abrindo no canal no YouTube e compartilhe com os seus contatos. Se você não é inscrito, inscreve no meu canal lá no YouTube, muito mais gente vai estar acessando. Me segue no Instagram, no Facebook, vê o meu e-book, está aí na descrição da bio, se ainda não comprou. Depressão, libertação, de falo também essas questões das pessoas que vivem nessa questão de sofrimento. E acessa o meu site também. E sempre feliz da vida, de bem com a vida, caminhando cada vez mais, construindo um mundo melhor, porque nós nascemos para ser felizes, nascemos para viver em harmonia e construir algo melhor aqui nessa vida, ok? Grandes abraços, seres humanos de luz maravilhosos, de paz e harmonia, de bem com a vida.